Apostas feitas para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Olha, rapaziada, a Bplay Paraná vai estar em todos os jogos da Série B também, tá? A Série B que começa amanhã e eu vou entrar numa polêmica que meu irmão Vinícius Furlan ele criou. O Atlético tem ou o Atlético não tem obrigação de vencer o Paysandu? Já deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual a sua perspectiva sobre esse confronto e eu já vou deixar claro minha opinião. O Atlético não tem obrigação de vencer do Paysandu e o Atlético não tem obrigação de vencer nenhum dos outros 19 times da Série B, porque eu acho que o ponto de avaliação não tem que ser esse. Ah, mas pro Atlético subir ele tem que ganhar do Paysandu. Tem que ganhar do Paysandu. Mas você entrar num jogo, ai, a gente tem obrigação de ganhar, puta, não gosto dessa visão. Eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem condição de ganhar do Paysandu. E aí que eu acho que os debates eles começam a aparecer. Porque a questão da obrigação, no final das contas, vai muito pro termo de, pô, se o Atlético não fizer isso, tá fazendo a quem? E a missão que o Atlético tem é subir. Ah, então a obrigação do Atlético subir? Talvez. Aí eu acho que nesse cenário, talvez. Mas como o Atlético vai construir esse acesso, são tantas formas. O Atlético pode ganhar do Paysandu, pode não ganhar. O Atlético pode pô, ser um time muito forte fora de casa, pode não ser, pode ganhar a maioria dos pontos dentro de casa. Então, assim, o que eu enxergo desse Atlético dentro do campo de bola é que me faz acreditar que é possível a gente ganhar do Paysandu. Primeiro de tudo, acho que o Paysandu ele tem uma fragilidade muito grande no sentido de não conseguir controlar muito bem as transições do time adversário. Pelo menos no recorte que eu vi, é um time que sofre muito nessa primeira pressão e abre espaço para essa bola chegar no último terço do adversário com tranquilidade. E desculpa, se o Paysandu achar que abrindo espaço pra gente e permitindo que Velasco, que Zapelli, que Luiz Fernando jogue, cara, o Paysandu, porra, tem muito mais chance de perder do que de ganhar nesse sentido. E não adianta o torcedor do Paysandu ficar bravo. São referências técnicas que se sobressaem basicamente contra qualquer time de Série B. Então, assim, a missão do Paysandu talvez seja jogar num bloco baixo para evitar que pô, essa pressão não seja mal feita e a bola não chegue com tanta liberdade para esses jogadores desequilibrantes do Atlético. Pode ser uma estratégia. Uma retranquinha bem feita, um bloco baixo. Mas aí você entra em outro contexto. Eu acredito que o Atlético tem muita condição de vencer o Paysandu. Que é um Atlético que tem soluções para enfrentar blocos baixos. E eu acho isso muito legal por parte do Atlético, porque é um time que, durante o Campeonato Paranaense, talvez traga essa principal herança da competição. Em muitos momentos, o Atlético jogou contra times bem fechados e mostrou um repertório ofensivo muito grande de maneiras diferentes de atacar utilizando os lados, principalmente com os pontos laterais não tão ativos, mas Velasco, mas Luiz Fernando sempre muito participativo e sempre muito desequilibrante. Leozinho, Isaac, quando entraram, também tiveram sua participação nesse jogo construído pelo lado do campo, construído em amplitude. Por dentro, você tem o Bruno Zapelli, que é desequilibrante, e consegue sair fora do bloco, ou seja, quando você tem uma retranca, ele não vai ficar preso na marcação dos volantes, sai fora do bloco para fazer essa circulação de bola acontecer de maneira mais fácil. Então o Paysandu ele entra num cenário que, se ficar muito fechado, o Atlético tem solução, e se sair muito, acaba se expondo e faz essa bola chegar em condição para os melhores jogadores do Atlético desequilibrarem. Então, no final das contas, a gente tá num cenário que é um cenário de, pô, o Paysandu tá numa armadilha. Ah, então, Thiago, o Paysandu não tem como ganhar da gente? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas eu vejo muito mais maneiras do Atlético ganhar do Paysandu do que do Paysandu ganhar do Atlético. E assim, eu entendo totalmente que esse Atlético gera dúvidas. Ontem a gente conversou sobre isso. Ontem a gente bateu um papo sobre o grau de confiança que esse time passa até aqui na temporada. E eu vou ser bem sincero pra vocês, não acho o trabalho do Barbieri ruim. Não acho que o trabalho do Barbieri seja muito aquém do que qualquer treinador poderia fazer nesse momento da temporada. Só que esse tom de confiança, essa busca por essa credibilidade que a gente tem no final das contas, ela só vai ser conquistada a partir dos resultados da Série B, não adianta. Campeonato Paranaense, primeiras fases de Copa do Brasil, não são suficientes para transformar um time em um time confiável.
Então, assim, existe a pressão dentro do Atlético pro Atlético subir. Existe a pressão dentro do Atlético, deixando muito claro que esse é o nosso principal objetivo da temporada. Então, talvez, acho que o maior ponto de dúvida é a postura. E de verdade, durante esse início de ano, eu não vi uma postura muito aquém do Atlético em nenhum jogo. Eu acho que o Atlético teve dificuldades na saída de bola. Eu acho que o Atlético teve dificuldades em converter as chances, que esse é um dos meus maiores medos. Mas eu nunca vi o Atlético não batalhando, muito pelo contrário. A avaliação interna desse elenco do Atlético é que é um grupo muito trabalhador e um grupo muito trabalhador que sabe a responsabilidade que tem, que é promover o Clube Atlético Paranaense. Então, assim, se a postura talvez seja a nossa maior dúvida, até agora acho que esse grupo se garantiu nesse aspecto. Pelo menos passou confiança para mim nesse aspecto. Então, assim, a torcida do Paysandu ficou brava com o Furlan. Tem obrigação, não tem obrigação de ganhar? Acho que é muito, assim, acho que é muito ínfima a discussão. Eu acho que o Furlan, ele botou em prática uma visão de torcedor que, pô, eu entendo que ele tem. Mas se você quiser se aprofundar no debate, e parece que essa que é a demanda do torcedor do Paysandu, o time dele tem muita fragilidade. O time deles tem muita fragilidade. Já te falou aqui diferentes maneiras do time atacar, citando pontos negativos do time do Paysandu. Isso porque eu não falei da fragilidade de marcação das laterais. O Brian, pelo que eu vi, até parece ser um lateral melhor, mas o tal do PK deixa um corredor. A dificuldade de saída de jogo do Paysandu. O Paysandu mostrou uma ineficiência muito grande na hora de sair com a bola. Ou seja, pressionar o Paysandu é forçar o Paysandu ao erro. E forçando o Paysandu ao erro, a gente pode ter um mar de possibilidades. De recuperar essa bola no ataque e para atacar de novo, gerar volume ofensivo, fazer essa bola, pegar um Paysandu desguarnecido e pegar um Atlético com mais soluções, com jogadores mais técnicos, a Pele, Velasco, Luiz, o próprio Alan, e podendo atacar o Paysandu com volume, atacar uma, atacar duas, atacar três. A gente não falou da dificuldade do Paysandu no jogo aéreo, que mostrou, por exemplo, o último jogo contra o Águia de Marabá. Então, assim, não é que o Atlético tá olhando para um dos favoritos da competição e tá falando, a gente tem obrigação de ganhar. Até porque não é uma visão do Atlético, mas enfim, nosso amigo Vinícius Furlan. A gente tá olhando um time de diversas vulnerabilidades e entende que o Atlético tem total condição de superar essas vulnerabilidades. E assim, isso significa que o Atlético vai ganhar? Não significa. O Paysandu pode, pô, se bancar como um time fortíssimo dentro do Mangueirão e logo depois de Nacuruzu. Jogar contra o Paysandu fora de casa sempre foi sinônimo de um contexto muito difícil. De um cenário casa muito relevante. Tanto para Paysandu quanto para o Remo também. Jogar no Pará tem seu tom de dificuldade. Mas isso não significa que o Atlético tenha hoje mais ferramentas para vencer o Paysandu do que o Paysandu tenha ferramentas para vencer o Atlético. E assim, não é um discurso que se resume ao Paysandu, não. É um discurso ao longo de toda a competição. Eu odeio esse complexo de Real Madrid que existe, de certa forma, no torcedor atleticano em vários aspectos. Mas eu acho que nesse caso não foi mais uma vez a gente falando com alguma empáfia. Não, foi simplesmente temos mais condição. E cara, para o torcedor do Paysandu sabe, temos mais condição mesmo.